E aí galera, beleza? Beleza todo mundo? Meu nome é Fabrício Germani, sou professor na Escola Imaculada, no RC Cursos também. E hoje eu queria passar aqui para trocar uma ideia com vocês a respeito do cálculo de áreas para o Enem, beleza? No Enem você tem muitas questões que são ditas de raciocínio lógico, na verdade algumas sim, outras são mais conteúdos, mas a gente não dá tanta importância às vezes. Você fica muito estudando funções, equações da reta, matrizes, essas coisas, e se esquece do básico, né? Esse conteúdo que a gente vai trocar uma ideia é conteúdo de 7º ano, cara. Só que é o seguinte, você que vai assistir, tá assistindo e vai fazer o Enem, fica comigo até o final porque eu vou falar sobre o hexágono regular e principalmente o nosso grande vilão que é o pentágono regular, tá? A gente acha que o hexágono é o mais difícil, na verdade o mais difícil é o pentágono, tá? Uma figura de 5 lados, ok? Mas antes da gente começar então a falar do pentágono e do hexágono, você que vai fazer o Enem, a gente vai começar do básico, beleza? O que quer dizer o cálculo de área? O cálculo de área é o seguinte, imagine que nós temos aqui, ó, um quadradinho unitário, um quadradinho que tenha, sei lá, de repente, unitário. Como assim unitário, professor? 1 por 1, 1 centímetro por 1 centímetro, 1 metro por 1 metro, 1 quilômetro por 1 quilômetro, tanto faz. Então, quando você está calculando o cálculo de uma área, de uma região, por exemplo, uma figura assim, ó, meio torta, né? Vamos lá. Ela existe uma área ali, né? A área seria quantos quadradinhos desse aqui, ó, você conseguiria colocar aqui dentro. Basicamente é isso o cálculo da área, tá? É calcular toda essa região aqui, ok? Mas aí o que a gente vai fazer então? A gente vai começar lá pelos primórdios lá. O que aconteceu? Antigamente os caras lá na antiguidade não tinha videogame, não tinha nada pra fazer, estudava muita matemática, né? Mas matemática é legal pra caramba, né? Então o que eles faziam? Eles perceberam, por exemplo, que se eles pegassem um retângulo aqui, eles conseguiriam colocar, por exemplo, dentro desse meu retângulo, vamos lá, vamos fazer uma situação aqui rapidinho, ó, vamos dividir ele nos quadradinhos, tá? Quantos quadradinhos eu tenho dentro dessa figura? Aí os caras chegaram lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eles perceberam então que essa região aqui, ó, maior aqui, tá bom? Ela tinha 8, vamos lá, vamos imaginar que fossem em metros, tá? Se a medida fosse em metros, eles teriam então 8 metros quadrados, ok? Ah, daí um outro cara um dia chegou lá e tinha uma região maior, ele tinha uma região assim para calcular, ó, tá? O que ele fez? A mesma coisa, ele botou os quadradinhos lá dentro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, né? Então, você que é um cara esperto, você já percebeu uma coisa. Poxa, professor, tem 4 metros aqui, ó. 4 quadradinhos de 1 metro, então tem 4 metros. E ali em cima tem quanto? 3 metros, 3 quadradinhos de 1 metro. Não é mais fácil, professor, a gente fazer 4 vezes 3 e a gente chegar logo nos 12 metros quadrados que a gente queria? E de tanto fazer essas contas, eles perceberam isso, que era só multiplicar. Então, o que eles pensaram? Falou, cara, olha só, vamos fazer o seguinte, então? Então, vamos dizer que quando a gente tiver um retângulo, esse lado aqui é a minha base, e vamos chamar esse lado aqui de altura, beleza? Aí, a base, eles pegaram e chamaram pela letra B, tá bom? Eles colocaram a letra B. A altura, eu não sei porquê, eu desconfio que deve ser da língua inglesa, height, alguma coisa assim, mas veio com H, beleza? Você vai ver muitas vezes o H minúsculo como altura. Então, eles perceberam que a área de um retângulo era base vezes altura, sempre base vezes altura. E aí, beleza, amigão, já acabou nossa aula, brincadeira, mas é o seguinte, nós vamos ficar de base vezes altura agora sempre. Todas as figuras que eu te mostrar vai ser base vezes altura. Então, você que vai pro Enem, base vezes altura na sua cabeça, tá? Tudo é base vezes altura. Quadrado, triângulo, retângulo, sei lá, paralelogramo, losango, tudo é base vezes altura. Você vai ver comigo agora por quê. Então a gente já fechou que a área do retângulo é a base vezes a altura. Simplesmente isso, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui então? Vamos colocar aqui no nosso cantinho aqui então. Retângulo, a gente já tem. Vamos colocar assim, retângulo, tá? Nós temos base vezes altura. Aí um dia o cara lá chegou e foi fazer um quadradinho, por exemplo, um quadradinho, né? Tinha um quadrado para ele calcular. E aí o que acontece? Os caras, a gente já tem informação de que um quadrado tem 4 ângulos retos, logo um quadrado é um retângulo. Se um quadrado é um retângulo, também será base vezes altura. Fechou? Área do quadrado, base vezes altura.
Mas no quadrado, você que vai estudar pela internet, às vezes, você vai perceber que tem uma outra fórmula. Na verdade, essa outra fórmula é essa fórmula, base vezes altura. Por que que isso ocorre? Ocorre pelo seguinte fato. Vamos deixar quietinho aqui um pouquinho, então, isso aqui. Quando você trabalha com um quadrado, peraí, né? Faltou informação aqui de um quadrado. Você tem os 4 lados medindo o mesmo valor. Você que é tem um pouquinho mais de dificuldade na matemática, ainda não percebeu? Quando a gente faz um risquinho aqui e um risquinho aqui, a gente quer dizer que esses dois segmentos têm a mesma medida, têm o mesmo tamanho, tá bom? Então, nesse caso, como os 4 têm um risquinho, todos eles têm o mesmo tamanho. No caso do quadrado, vamos imaginar que L seja o lado do quadrado, seja um valor qualquer. Pode ser 5, pode ser 8, pode ser 3, pode ser o que eu quiser, menos 0, né? Em número negativo. Se aqui vale L, aqui também vai valer o mesmo L. Então, quando você for fazer o teu cálculo da tua área, base, no caso L, vezes a minha altura L, a gente vai ter que L vezes L, aí você lembra lá do sexto aninho. Conservo a base, somo os meus expoentes. Quando não aparece nada aqui, vale 1. 1 mais 1, 2. Por isso que você também vê a área do quadrado como sendo L ao quadrado. Mas é o seguinte, cara, a área do quadrado, base vezes altura. Não precisa ficar perdendo tempo com isso aqui não, beleza? Base vezes altura, mas daí você lembra que a base e a altura têm o mesmo tamanho, tá? Então, fechamos aqui também que a área do quadrado, nosso querido quadrado, também será base vezes altura, tá bom? Ou L ao quadrado, que é a mesma coisa. Ah, e o triângulo, professor? Eu vou começar de triângulo e retângulo, que fica mais fácil para você visualizar. Imagina que quando o cara foi fazer o cálculo de um triângulo aqui tem um ângulo de 90 graus, tá? Eles chegaram e falaram assim, cara, vamos colocar uns quadradinhos lá dentro pra gente ver? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a colocar os quadradinhos lá dentro, ó, tá? Vamos começar a colocar os quadradinhos, ok? E aqui, ó. Então, o que que eles fizeram? Eu sei que tá meio torto, mas o que vale é você entender o raciocínio, beleza? Porque bonito mesmo é a gente acertar e entender, não ficar desenhando bonitinho, tá? Então, aqui, ó, deixa eu arrumar meu triângulo aqui, pronto. Aí o que que aconteceu aqui nesse caso, quando os caras foram fazer base vezes altura? Os caras perceberam o seguinte, repara que esse quadradinho ficou dentro, esse ficou totalmente dentro, mas esse aqui já ficou um pedacinho para fora. Mas esse pedacinho é parecido com esse. Esse aqui também ficou um pedacinho, esse de fora igual aqui. Então o que que aconteceu? Eles perceberam o seguinte, mano, vamos fazer base vezes altura? Porque aí nós estamos calculando o que que acontece. Se na área do triângulo você fizesse base vezes altura, você estaria calculando esta área aqui, ó, a área de um retângulo, não é? Base vezes altura não é retângulo? Só que eles perceberam uma coisa, o meu triângulo é exatamente o que em relação ao meu retângulo? A metade da figura, a metade, tá? Então o que que acontece? Pô, se eu fizer base vezes altura, eu estou calculando a área de 2 retângulos, de 2 triângulos, desculpa, mas eu quero a área de um triângulo só. Então vamos fazer o seguinte, mano, vamos dividir por 2, morreu o assunto, olha que fácil. Base vezes altura, tu imagina que é um retângulo, só que aí divide por 2 e fechou. Tranquilo? Bem fácil, né? Então, a gente vai ter que a nossa área do nosso triângulo, tá bom? A área do nosso amigo triângulo aqui é a mesma coisa da base vezes altura, porém nós vamos dividir por 2, tá? Então, fechou o triângulo. Ah, professor, mas e se o triângulo ele for meio torto, ele não for, desculpa, meio torto? Não, não existe isso aí, né? Ele não for um triângulo retângulo, o que que vai rolar? Bem, teu triângulo ele não é triângulo retângulo, não tem problema, mas você tem uma base aqui, não tem? Só que aí a tua altura estaria aqui, não é? Alguns livros, pessoal, alguns exercícios podem trazer a área aqui, ó, tá bom? Então, a altura, desculpa, perdão, a altura, tá? Então, pode vir assim, ou ele pode apagar essa parte e colocar essa daqui. Mesma coisa, pessoal, segue no base vezes altura dividido por 2 que você chega na resposta tranquilamente, tá? Só um exemplo prático aí que a gente não vinha fazendo nos outros, mas vamos fazer nesse. Imagina que você tem a seguinte situação aqui, ó. Aí o professor passou para você assim, ó, 3 metros e 4 metros. Qual que seria a área desse triângulo? Bem, a área do triângulo, bem, é base vezes altura dividido por 2. Então, nesse caso, eu tenho a minha base vale 4, a minha altura vale 3, eu vou dividir por 2. 4 vezes 3 é 12. Quando a gente divide por 2, é 6 metros quadrados. Muito fácil de fazer, não é? Ok? Então, fechamos essa área aqui também do triângulo, tá? O que que vai rolar aqui agora? Triângulo, quadrado, retângulo. Vamos de losango, então?
Losango é o seguinte. Não, paralelogramo primeiro, tá? Imagina que você tenha um paralelogramo aqui. Ó, você tem uma figura que é um paralelogramo. O que é um paralelogramo, pessoal? É quando você tem A, B, C, D, deixa eu colocar aqui um quadrilátero, lados opostos, os dois pares, ó, esses dois e esses aqui, tem que ser paralelos. Os dois pares, tá? Então você tem um paralelogramo. Quando os caras foram calcular o paralelogramo, eles falam, velho, a gente só sabe fazer base vezes altura, a gente só sabe fazer base vezes altura. Vamos dar um jeito de encaixar base vezes altura aí. Beleza? Vai guardando isso na sua cabeça, base vezes altura. Então eles perceberam que se eles cortassem essa figura aqui, esse triângulo, você poderia encaixar ele aqui, ó. Certo? E aí, ó, imagina essa figura sem esse pedaço e com esse. Não formou um retângulo? Então quer dizer o seguinte, a área do paralelogramo vai ser o mesmo tamanho da área do retângulo ali, se você for calcular, né? Desse retângulo aqui, nesse paralelogramo. Então o que eles pensaram? Eles pensaram o seguinte, ó. Eles falaram assim, deixa eu apagar aqui, vamos no dedo mesmo, vai mais rápido, né? Essa seria a minha base, BC, a minha base. E aqui eu teria uma altura. Então, cara, a área do paralelogramo era só eu fazer a base vezes a altura também, que a resposta saía. Então, por exemplo, imagine que você tenha um paralelogramo assim, ó. Aqui o cara fala pra você que tem 5, e aí ele vai fazer assim, ó, altura 2. Beleza? 5 metros, 5 centímetros, tanto faz, tá? Qual que seria a área dessa região aqui? Você iria fazer que a área seria base 5 vezes a altura 2. Nesse caso, sua área seria 10. Se a gente enrolar 1 metros aqui, 10 metros quadrados. Beleza? Muito simples, não é verdade? Tá bom? Então, o nosso amigo paralelogramo, ele entra aqui, vamos colocar aqui em cima, paralelogramo, tá? Ele também entra aí na família do base vezes altura, todo mundo junto e misturado, não é verdade? Aí o que vai rolar agora? Vamos fazer aqui um losango, tá? Um losango, vamos fazer daqui até aqui. Depois eu vou fazer... Não, vou fazer grande agora, que é para vocês visualizarem bem, tá? Então, ó, vamos fazer aqui, aqui, beleza? São 3 quadradinhos, mais ou menos, então vai dar mais ou menos por aqui. Vai dar 3, vai dar mais ou menos assim, né? Tá bom, tá ótimo, vai, beleza. O que um losango tem que ter? Um losango, cara, ele tem que ter 4 lados iguais. Ah, é quadrado. Não, quadrado, além dos 4 lados iguais, tem que ter 4 ângulos retos. O losango só tem que ter 4 lados iguais, beleza? Então é o seguinte, quando os caras foram fazer aqui o cálculo da base vezes a altura, eles perceberam uma coisa. Deixa eu ver que eu acho que eu consigo fazer melhorzinho essa figura aqui pra vocês. Ah, vai sair bonitinho, eu acho. Ó, aqui, ó. Aí, agora tá mais tranquilo, né? Quando eles foram fazer o cálculo aqui, eles só sabiam trabalhar com base vezes altura, de novo. Então o que eles pensaram? Esse cara olhando para essa figura e falou assim, cara, vamos fechar aqui, vamos fechar essa figura assim, ó. Ó, aqui, vamos fechar ela assim, vamos transformar ela num retângulo, beleza? E aí, a minha base do meu retângulo aqui embaixo, se você for analisar, ela é do mesmo tamanho que a minha diagonal menor, que eu vou chamar de D minúsculo, tá bom? E a minha altura aqui, se você for perceber bem, ela é a minha diagonal maior, que eu vou chamar de D maiúsculo. Então, os caras falaram assim, velho, vamos calcular então essa área fazendo base vezes altura. Porém, a minha base menor é a diagonal menor, Dzinho, e a minha altura é a diagonal maior. Ok? Então, base vezes altura. Só que aí, analisa junto comigo. Presta atenção. Vamos contar quantos triângulos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. O que eu não quero? 1, 2, 3, 4. Ou seja, de 8 triângulos eu só quero 4. Quando você faz base vezes altura, analisa junto comigo. Se a gente brincar aqui e fazer um quebra-cabeça, pegar esse cara, jogar ele aqui e encaixar, a gente não consegue fazer 2 losangos? Não é isso? Então, quando a gente faz base vezes altura, diagonal vezes diagonal, a gente está calculando a área de 2 losangos. O mesmo problema dos triângulos, não é isso? Então, para consertar o nosso erro, a gente vai dividir por 2, ok? Se você é um cara bacana, esperto também, você pode falar que aqui é um triângulo, calculo a área dele, multiplico por 2, eu chegaria naquela resposta. Mas, usando os elementos do meu losango,
diagonal vezes diagonal dividido por 2. Mas por que é diagonal vezes diagonal? Base vezes altura, beleza? Então, o nosso losango, tá? Ele é uma mutação aí, vamos dizer assim, do nosso triângulo, porque ele é diagonal vezes diagonal dividido por 2, ok? Base vezes altura dividido por 2. Você viu que se você se apegar no base vezes altura dividido por 2, você vai longe, né? Então, o que rola aqui? Vamos pro próximo. O próximo é o seguinte, trapézio. Trapézio. Vamos imaginar o trapézio assim. Cara, olha só, o trapézio, vamos pegar um trapézio aqui e vamos fazer o seguinte. Gente, eu fico até meio receoso de fazer essa brincadeira, mas eu faço para os meus alunos entenderem, não é para ofender ninguém, tá? Eu costumo brincar e falar o seguinte, o trapézio é um triângulo judeu. Por quê? Porque ele foi circuncisado, arrancaram a pontinha dele. Como assim? Olha só, isso aqui, se você for analisar, velho, ó, esse aqui, ó. Isso aqui era como se fosse um triângulo. Mas aí alguém chegou lá e cortou a pontinha do triângulo, entendeu? Então eu costumo brincar e falar que é um triângulo circuncisado, ok? Então, se é triângulo, eu não vou nem partir para a parte da demonstração de como... Na verdade, tá, vamos, que eu acho importante você entender. Quando os caras fizeram isso aqui, você pode analisar que eu fiquei com duas bases, uma base maior e uma base menor. E eu tenho uma altura aqui, ó, eu tenho uma altura. Quando os caras foram calcular, eles falaram assim, velho, a gente só sabe fazer base vezes altura, a gente só sabe fazer base vezes altura. O que a gente vai fazer aqui? Base vezes altura. Mas daí o que esse cara olhando para essa figura um tempão, falou, cara, será que eu consigo transformar ela em alguma dessas aqui que eu conheço? Aí os caras, alguém teve a brilhante ideia de falar assim, velho, pega outra figura dessa e coloca aqui, de ponta cabeça. Então, falou assim, ó, pega outra figura e coloca ela aqui. Tá? Pegou outro e duplicou. Então, esse comprimento seria a base maior, esse comprimento seria a base menor, beleza? A altura é a mesma. Que figura que a gente formou aqui? Um paralelogramo. E o paralelogramo, a gente sabe que o cálculo da área dele é base vezes altura. Mas repare o seguinte, a base dele é B maiúsculo, base maior, mais base menor, vezes a altura. E de novo, você caiu no problema do losango e do triângulo, que quando você faz o base vezes a altura, você está calculando a área de duas figuras e você só quer uma. Então, para consertar o seu erro, você divide por 2. Bacaninha? Eu tenho uma segunda maneira de explicar isso, que eu até prefiro. Essa era a demonstração para você entender de onde que veio a fórmula, tá? Eu prefiro que você entenda o seguinte. Para trapézios. Não precisa fazer isso aqui não. No trapézio nós vamos pensar assim. Tirando a minha brincadeira boba lá de que o trapézio é um triângulo judeu. Se o trapézio é um triângulo, não. Trapézio é um triângulo. Triângulo não é base vezes altura dividido por 2? É. Quantas bases você tem? 2. Então você soma. Eu falo que é bases, plural, bases, vezes altura, dividido por 2. Você não tem duas bases? Soma as bases, vezes altura, dividido por 2. E é isso, você tem o trapézio aqui. Então, o nosso amigo trapézio também está nas mutações aqui do nosso triângulo, aqui essas coisas, e ele é base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Beleza? Quer pegar um exemplo prático para a gente fazer isso aqui? Vamos fazer o seguinte. Ó, deixa quietinho ali. Tem 10 metros, tem 2 metros, tem 3 metros de altura. Qual é a área dessa figura? Área, bases, 10 mais 2, vezes a altura 3, dividido por 2. Minha área é 12 vezes 3, dividido por 2. 3 vezes 12, 36, dividido por 2 dá 18 metros quadrados. Muito simples. Deixa eu ver se você consegue enxergar o 18 aqui. Ok? Consegue, tranquilo, né? Beleza. Então, fechou. Pessoal, vamos fazer o seguinte, para esse vídeo não ficar muito longo, vamos dividir ele em parte 1 e parte 2. Essa foi a parte 1, que é uma parte mais básica, tá bom? De ensino fundamental. Daqui a pouco eu gravo o vídeo parte 2 com vocês, você já pode assistir na sequência quando você estiver assistindo no YouTube ou pelo Facebook, tá? Não esquece de curtir lá, daquele like legal. Na parte 2 vou falar agora com o pessoal, principalmente o pessoal que vai fazer o Enem, vestibular, tá bom? Pentágonos e hexágonos, ok?
Então, um forte abraço, compartilha bastante aí pra gente ter bastante visualizações, que isso é importante pro nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, valeu?